nessa vibe suave, na voz de Fernanda Takai cantando Aula de Matemática do maestro soberano Tom Jobim, que nós vamos para este último podcast para o Enem 2023. Direto da Rádio Web do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Floresta, nós temos hoje 4 dicas muito importantes para você para a prova deste domingo. A primeira vem com o professor Gerivaldo de Matemática, que fala a respeito da característica da prova e como você deve controlar, qual o foco que você deve dar para elaborar as questões, resolver as questões, numa prova na qual você pode chegar a 1000 pontos. Fala aí, professor Gerivaldo. Olá, eu sou Gerivaldo Bezerra, professor do IF Sertão Pernambucano, professor de matemática. Neste próximo domingo, dia 12, estaremos aí realizando a prova do Enem 2023. E aí vamos conversar aqui um pouco sobre dicas, né, de como a gente pode focalizar nossa energia ali durante a prova, né? A prova de matemática a gente sabe que às vezes tem questões bem desgastantes, algumas continhas às vezes que dão ali um branco na cabeça do aluno. E aí já estamos na reta final, né? Claro que ainda vale a pena relembrar alguns conteúdos, principalmente aqueles que você está tendo mais domínio, né, para você se garantir. Então lembra que dificilmente você vai conseguir, às vezes, ali durante a prova, lembrar de todo o conteúdo completamente. Mas vamos tentar ao máximo, né, focalizar no que foi importante ali durante a prova. A gente sabe que a prova do Enem, ela tem ali 45 questões, o aluno vai ter em média ali 3 minutos e pouco por cada questão. E é importante o aluno, nesse momento, lembrar que, às vezes, quando você estiver resolvendo alguma questão, você vai tentar ali ficar meio perdido, porém, pensando em algum conteúdo, né? Às vezes o aluno está lá numa questão de geometria, por exemplo, mas não consegue lembrar totalmente do conteúdo. E aí ele fica insistindo, insistindo, e o tempo vai passando, né? Então, vamos se atentar para isso, né? Às vezes você está tentando lembrar o conteúdo durante a prova, não consegue. Então, pensa nisso, que cada questão você tem ali 3 minutos e pouco para responder. E aí, quem sabe, seja hora de você pular para uma próxima questão, né? Quem sabe você vai perder tempo e a próxima questão ela seja mais fácil. Ou às vezes até uma próxima questão ela te oriente a lembrar do conteúdo da questão anterior, né? Então, o tempo a gente sabe que é crucial durante esse exame. Vamos tentar programar isso direitinho, né? Dentre os conteúdos de matemática, a gente vem percebendo que nos últimos Enem, nas últimas versões do Enem, tem se dado mais atenção nas provas de matemática nos conteúdos que o aluno consegue usar um raciocínio lógico mais básico, né? Conteúdos como progressões, funções afim quadrática de modo mais aplicada, mais simples, né? Interpretações ali de gráficos e principalmente a famosa regra de 3, né? Onde o aluno vai entender ali conceitos de razão e de proporção entre duas grandezas, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o aluno que ele chega no Enem com uma boa bagagem sobre a regra de 3 simples ou composta, né, que ele consegue entender qual é o fenômeno onde duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ele geralmente ele consegue fazer uma boa prova do Enem. Porque às vezes tem questões que são elaboradas com um conteúdo um pouco até mais complexo, mas que o aluno, por meio de uma regra de 3 ele consegue achar um caminho para resolver aquela questão. Outro fato importante, né, as questões de geometria. Sempre vai cair ali algumas questões de geometria que vai envolver ali probleminhas, né, contextualizados que englobem sobre que vão cobrar ali sobre área ou sobre volume de sólidos, né? E a gente sabe quando está estudando ensino médio que são muitas as fórmulas, né, principalmente de volumes de sólidos. Então, vamos tentar ali usar as fórmulas mais básicas, tentar pensar um pouco logicamente, porque lembra que dentro das 5 alternativas de cada questão, às vezes o aluno consegue ler a questão e mesmo sem entender todo o conteúdo, ele consegue eliminar uma, duas ou até 3 alternativas daquela. Então, ele consegue ver que dentro daquelas alternativas, algumas não faz sentido como resposta quando você lê a questão, mesmo que você não consiga usar o conteúdo da questão para fazer a questão, mas você consegue, pela leitura do contexto da questão, eliminar algumas alternativas. Então, isso é importante, pelo menos para direcionar o seu famoso chute ali durante a prova do Enem, né? Então, nessa última etapa,
Vamos revisar aí os conteúdos que a gente mais dominou, que você mais dominou aí nesses 3 anos de ensino médio. É o que vale a pena você revisar, né? Ir para a prova sem se cobrar e ter principalmente essa preocupaçãozinha, né, de organizar o seu tempo, né? Não implicar muito numa questão que você acha que vai lembrar o conteúdo e não vai, certo, gente? Então, diante disso, eu quero desejar um ótimo Enem para vocês aí nesse próximo domingo. Vão com calma, tenta lá fazer uma ótima prova de matemática, né? E é isso, certo? Um forte abraço, estarei torcendo por todos vocês neste domingo. Agora o professor Almeida fala das características da prova de física, conteúdos predominantes nas últimas provas e lhe passa aí várias dicas importantes para você olhar essa prova de física e saber resolver as questões. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Almeida, de Física, do Instituto Federal Campos Floresta. Como todos sabem, estamos chegando na reta final para a segunda fase do Enem 2023. E então surge uma grande pergunta: qual o foco que eu devo dar nesse momento para poder me sair bem em Física? Então vamos lá, eu tenho 5 dicas especiais para vocês. Primeira dica, atenção, eu recomendo um foco, específico no princípio da conservação de energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica ela é constituída pela energia cinética e a energia potencial. E a energia potencial ainda pode ser dividida em outras duas, energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então eu recomendo ver exemplos, aplicações do cotidiano, porque isso pode ser muito bem abordado na prova do Enem. Segunda dica, atenção, termodinâmica, mais especificamente o ciclo de Carnot e as transformações isotérmica e adiabática, assim como o ciclo de Otto. Dá uma verificada com cuidado nas transformações envolvidas em cada um desses ciclos. É um tema que não tem sido muito bem abordado, mas que acredito que nesse Enem pode ser uma oportunidade única para que você possa se sair bem. Então, aproveita essa dica, dá uma pesquisada e tenho certeza que isso vai lhe ajudar muito. Terceira dica para vocês: processos de propagação de calor. Lembrando, são 3 tipos de processo de propagação: processo de propagação por condução, processo de propagação por convecção e processo de propagação por irradiação. Então verifica os principais exemplos em que o calor consegue se propagar em cada um desses processos. Esse é um tema também que poderá muito ser abordado nessa prova do Enem 2023. Quarta dica, olha lá. Óptica física, com ênfase nos fenômenos de ondulatória. E quando eu me refiro aos fenômenos de ondulatória, é para que vocês possam buscar verificar um pouquinho mais sobre difração, refração, absorção, polarização e verificar fenômenos do cotidiano que esses princípios e esses fenômenos ondulatórios, eles estão diretamente envolvidos. Nas últimas provas, dos anos anteriores, sempre tem uma questão que está abordando muito esse tipo de fenômeno ondulatório. Então é muito importante saber a diferença entre eles e, ao mesmo tempo, saber os diferentes fenômenos que estão associados. E, por último, quinta dica e não menos importante, destaco ondas eletromagnéticas. Elas estão aí, que nos envoltam nesse mundo tecnológico. Então, eu recomendo uma ênfase muito destacável, nos principais tipos de ondas eletromagnéticas, principalmente as mais usuais, e recomendo uma atenção mais ampla nas implicações dessas ondas eletromagnéticas quando em contato com a matéria. Será que essas ondas eletromagnéticas elas são benéficas? Será que elas causam malefícios? E aí, qual é o tipo de interação das ondas eletromagnéticas com a matéria? E aonde podemos encontrar essas ondas eletromagnéticas? Essas são as 5 dicas do professor Almeida. Desejo uma boa prova e muito sucesso nesse Enem 2023 para todos vocês. Um forte abraço, pessoal. Na dica para a prova de Química,
O professor Eduardo Lima nos lembra da importância dos temas da atualidade ligada a essa prova, como a questão ambiental. Vamos lá ouvir, professor Eduardo? Olá, meu povo, tudo bom? Tudo bem? Minha gente, veja só, acho que o aluno, principalmente o aluno para fazer uma boa prova de química, ele deve estar, acima de tudo, antenado. Ele deve estar antenado nas atualidades, ele deve estar antenado nas principais notícias, na questão ambiental. Isso assim, tem sido foco nos últimos anos, essa questão da poluição, essa questão ambiental, é, essa questão envolvendo nossa vida, né? Então, o aluno de química, ele deve ser, antes de tudo, um grande leitor, um aluno que goste de ler, que corra atrás de informações, que acompanhe noticiários, acompanhe as principais notícias. Então, acredito que, acima de tudo, o aluno de química deve ser um aluno informado, um aluno que gosta de se informar. Então, acho que o aluno que ele quer fazer uma boa prova de química, ele tem que estar focado nos principais assuntos de química que eventualmente sempre estão aí no Enem. Assuntos que envolvam questões socioambientais, questões de química ambiental, sabe, questões de poluição. O aluno de química, ele deve lembrar de assuntos como separação de misturas, muito utilizado aí na questão quando, por exemplo, a gente fala de tratamento de água, né? O aluno deve dominar os principais métodos de separação de mistura. Essa questão ambiental também lembra muito a questão de combustível. Combustível lembra muito petróleo, né? A gente ainda é muito dependente do petróleo. Então, o aluno ele deve estar ligado na parte química do petróleo, a importância socioeconômica do petróleo, como que o petróleo, né, serve, o que é que ele faz, os principais combustíveis, diesel, gasolina, querosene. Então, o fera ele tem que estar ligado nessas coisas, no fracionamento do petróleo, não é? Então, acho que, acima de tudo, o fera, para ele fazer uma boa prova de química, ele tem que estar antenado, entendeu? E aí dominar assuntos de separação de misturas, assuntos de reações químicas, assuntos de estequiometria, assuntos de soluções, tá? O fera, ele tem que estar de fato ligado. Qual o conselho que eu dou ao fera que quer fazer uma boa prova? Que ele tenha pego as provas anteriores e tenha visto o tipo de questão que vem caindo, que a gente observa que não é aquela questão de química que vem apenas com, digamos, o conteúdo de química em si, mas a questão agora ela é muito ampla, ela envolve vários conhecimentos, ela envolve uma boa leitura da questão para você saber o que a questão está pedindo. Então, obviamente, o fera ele tem que estar por dentro dos principais tópicos de química, mas ele também tem que estar por dentro de uma boa leitura, ele tem que saber ler, saber interpretar, tá? Então, por exemplo, assuntos que o fera tem que dar aquela estudada, tem que dar aquela revisada, dar uma boa olhada naqueles assuntos que viu no primeiro ano, que viu no segundo ano, dá uma olhada em termoquímica, vez ou outra cai calor de reação, cai algo nesse sentido. Dá uma olhada na questão eletroquímica, na questão das energias das reações, entropia, entalpia. Assim, os temas são muito amplos, né? Mas o aluno, o fera em química tem que ser, antes de tudo, um fera antenado, tá? Então, eu deixo aqui minha recomendação de uma boa prova, uma excelente prova, e revisa os assuntos que você já viu, tá certo? Os assuntos que você não viu, eu realmente não aconselho estudar agora, tá? Mas o que você viu, você revisa. Dentre outros, esses que eu falei, aconselho firmemente. Grande abraço. E agora, para finalizar esse podcast, a nossa querida professora Daniele Azevedo nos fala da prova de biologia nos últimos anos e em que você deve focar amanhã para se sair bem nessa prova de biologia. Vamos lá? Dani Azevedo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é a professora Daniele e eu vou trazer algumas dicas sobre a prova de biologia.
Antes de falar sobre as dicas, eu gostaria de fazer uma análise global com vocês sobre como ocorre geralmente a prova de biologia. Normalmente, a prova de biologia, ela gosta muito de abordar o assunto de ecologia. Então, trazendo aquela pegada ambiental, de poluição e interferência humana sobre os processos nos ecossistemas. Além do conteúdo de ecologia, o Enem gosta bastante de cobrar também o conteúdo de evolução e de biotecnologia. Apesar de, ao longo dos anos, o Enem ter esse padrão de ecologia, evolução e biotecnologia, há alguns anos, questões não convencionais também são abordadas. Mas o que são questões não convencionais? São aquelas dos conteúdos que não são tão explorados, mas que às vezes eles estão ali. Por exemplo, no ano passado, a prova de biologia tinha 3 questões com grau difícil, abordando esses conteúdos não convencionais. Uma das questões era que trazia o conhecimento sobre o Trypanosomas cruzi, aquele protozoário causador da doença de Chagas. Outra questão também, que era de grau difícil, era a questão que abordava PCR. Então, apesar de estar associada com o conteúdo de biotecnologia, essa questão também envolvia um conhecimento prévio ali dentro da base de ácidos nucleicos. Outra questão que também foi abordada foi a questão que era de terceiro ano, né, que trazia padrão dos cromossomos, mas ela trazia uma perspectiva de inativação do cromossomo X. E o que fazia essa inativação? Então, como eu falei, apesar da gente saber dos conteúdos que mais caem no Enem, existem esses conteúdos que orbitam o padrão esperado da prova. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos e minhas alunas que quando vocês estiverem fazendo a prova de biologia, um passo muito importante é vocês irem lendo sentença a sentença e identificando aquelas partes-chave da questão. Eu até costumo dizer que uma dica muito importante é vocês irem grifando esses termos-chave que estão na questão. Isso porque algumas questões, que são aquelas que estão num grau menor de dificuldade, elas trazem muitas vezes a resposta da questão associada ao próprio enunciado. Então, se liga aí. Quando vocês estiverem fazendo a prova de biologia, leia sentença a sentença e vá marcando os pontos-chave dali. Porque muitas vezes nesses pontos-chave tem os termos que nos conduz à resposta correta da questão. Uma segunda dica que eu sempre falo são dentro daquelas questões associadas a gráficos e tabelas. Se for uma questão trazendo gráficos, vocês vão fazer a leitura dos dados que o gráfico apresenta. Não coloquem grandes interpretações, porque às vezes a gente acaba se perdendo no que a questão realmente quer quando a gente coloca muita interpretação em cima do gráfico. Leia o gráfico tal qual ele está. Então, vá retirando os dados do gráfico e que são dados que vão te conduzir à resposta correta. Quando você estiver lendo as assertivas dentro dessa questão do gráfico, normalmente essas questões que trazem gráficos e tabelas, elas vão fazendo as afirmações de modo que você vai observando se aquela informação que ele está dando como verdadeira realmente pode ser encontrada no gráfico, na tabela ou na figura, porque nós também podemos ter o outro padrão de questão que traz figura. Muitas vezes os distratores, eles vão falando exatamente aquilo que ou não tem ou que não é verdade sobre a informação que está no gráfico, na figura ou na tabela. Então, uma dica muito importante para essas questões de gráfico, figura e tabela. Leia o que está
no gráfico, na tabela ou na figura, retirando as informações ali do gráfico, da figura ou da tabela. Ao passo que vocês forem lendo as assertivas, vão confirmando se aquela informação que está posta na assertiva, de fato, é encontrada ali nesse apoio, né? No apoio gráfico, no apoio de tabela ou na figura. É isso, pessoal. Desejo uma ótima prova amanhã. Vai dar tudo certo. Um abraço. Muito legal. Depois destas dicas maravilhosas que vocês tiveram aqui com os professores Gerivaldo Almeida, Eduardo Lima e Dani Azevedo, eu quero desejar a todos vocês uma excelente prova nesse segundo dia do Enem. Estamos juntos em pensamento, em força, vai dar tudo certo. Fique firme no seu propósito e você vai conseguir chegar aonde deseja. Nós estamos aqui da Rádio Web, Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, torcendo por você. Boa prova e até a próxima.